Olá, amigos da Novo Tempo, que alegria poder cumprimentá-lo mais uma vez nessa quarta-feira, 6 de setembro, véspera de feriado. Seja muito bem-vindo ao programa Escola Bíblica. Estamos ao vivo, agora são pontualmente 8 da noite, estamos ao vivo aqui da Novo Tempo para todo o Brasil e também para outros países que nos assistem através da internet, começando mais um programa Escola Bíblica Novo Tempo, onde vamos aprender a respeito de mais uma parábola contada por Jesus. Por isso, muito obrigado pela sua presença no programa Escola Bíblica, pela sua audiência, e eu quero convidar você para tomar a sua Bíblia. E juntos vamos lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 13, e hoje vamos aprender um pouquinho mais a respeito da parábola do trigo e do joio. Esta é uma das parábolas mais conhecidas por Jesus Cristo, a parábola do trigo e do joio. E esta parábola encerra lições preciosas para todos nós. Certamente seremos abençoados nessa noite com o estudo da palavra de Deus. Por isso você é muito bem-vindo. E eu queria aproveitar no início do programa, como eu sempre faço aqui, mandar alguns abraços especiais para alguns amigos que estão conectados com o programa Escola Bíblica. O primeiro deles vai lá para Fortaleza, no Ceará. Um abraço para Beatriz Barroso, que nos assiste aí. Inês Costa, de Colombo, no Paraná. Um abraço para você, Inês, e para a sua família também. Um abraço carinhoso para Carlos André, de Caraíbas, lá na Bahia. Sérgio Nascimento, do Rio de Janeiro. Daniele e Milton de Almeida, lá de Campo Mourão, no Paraná. Gustavo Henrique, de Manaus, lá no Amazonas. Josi Lima, de São Paulo, e Líria Aguirre, de Montevidéu, lá no Uruguai, que também está nos assistindo aí. Um abraço carinhoso para todos vocês e sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Escola Bíblica. Eu queria aproveitar e oferecer para você os estudos que a Novo Tempo tem e nós enviamos para a sua casa de forma gratuita. Você pode acessar o site biblia.com.br e nesse site você vai encontrar vários cursos online e também cursos que você pode solicitar para a Novo Tempo. Nós também enviamos de forma impressa. Você também pode acessar a nossa página na internet, novotempo.com/escola bíblica NT, e você vai ter ali a oportunidade de fazer o seu pedido num formulário online e nós enviamos para a sua casa. Se você preferir, você pode ligar para o Novo Tempo em horário comercial. Nós temos uma linha para atender você. 0 operadora 12 21 27 3121. Agora, se você quiser agora mandar para nós uma mensagem também pelo WhatsApp, você pode mandar também. O nosso número é 12 98100 1615. Anotou aí? 12 98100 1615. Diga assim: eu quero o curso Ensinos de Jesus, por exemplo. Esse curso nós estamos oferecendo para você aqui e você acompanha também aos sábados no programa Bíblia Fácil, esse mesmo tema com um grupo especial de amigos que nós convidamos para essa temporada, tá bem? E agora quero convidar você a tomar a sua Bíblia, a minha já está aqui, nós já estamos prontos para começar o estudo de hoje e vamos então para o Evangelho de São Mateus, no capítulo 13. E como eu já anunciei, a parábola do trigo e do joio, Mateus 13, 24 a 30. Esse é o texto que nós vamos ler hoje, vamos estudar e vamos extrair lições espirituais para a minha e para a sua vida. Agora você sabe que nós temos um hábito muito salutar, muito saudável aqui no programa. A gente nunca começa a estudar o livro sagrado sem antes fazer uma oração. E eu queria convidar você, se você tiver condições, onde quer que você esteja agora, se você puder fechar os seus olhos e participar comigo desta oração, pedindo a bênção de Deus para o estudo que agora nós vamos ter. Ore comigo. Pai querido, muito obrigado pelo privilégio que temos de estarmos aqui reunidos para estudarmos a Tua Palavra. Eu quero suplicar a Tua bênção sobre cada telespectador, que agora também se encontra conectado no estudo da Palavra de Deus. Que a Tua bênção alcance o nosso coração e que as verdades que vamos aprender hoje transformem nossa vida e nos ajude em nosso preparo para o céu.
É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Acompanhe comigo então a leitura de Mateus capítulo 13, lerei dos versos 24 até o verso 30. O verso 24, Jesus diz assim: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Quando, porém, a erva cresceu e começou a espigar, então apareceu também o joio. Chegaram, pois, os servos do proprietário e disseram-lhe: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? Donde, pois, vem o joio? Respondeu-lhes: algum inimigo é quem fez isso. E os seus servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhe disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Você viu que texto maravilhoso Jesus nos apresenta aqui no Evangelho de Mateus? Que parábola extraordinária! Jesus então contou uma parábola a respeito do trigo e do joio. Bom, você talvez tenha habilidade ou tenha mais facilidades em identificar o trigo, mas o joio certamente é uma planta mais desconhecida de todos nós. Agora, o trigo e o joio, enquanto na haste verde, eles são muito parecidos. A diferença só vai se notar quando eles começam a produzir ou quando o trigo produz. Porque quando chega a hora da maturação do grão, o pendão do trigo, cheio do grão, ele se curva ante ao peso do fruto. Já o joio não produz nenhum fruto que o leve a curvar-se como o trigo. Assim, ainda que muito parecidos, enquanto a haste verde, chega o momento em que eles podem ser diferenciados. Mas enquanto não chegar a ceifa, não dá para saber a diferença. Jesus, ao contar suas parábolas, ele evocava cenas conhecidas dos seus ouvintes. E certamente Jesus estava falando ali para pessoas que já haviam se deparado com campos de trigo, pessoas que haviam plantado, colhido, pessoas que conheciam também o joio e pessoas que sabiam do problema que é quando o joio está no meio do trigo. Por quê? Porque os ceifeiros terão um trabalho muito maior em ter que separar um do outro antes de fazer a colheita do fruto. Quantas imagens Cristo evocou aqui para o mundo espiritual? E esta parábola tem lições muito especiais para mim e para você hoje. Quem sabe uma das primeiras lições que nós temos que aprender é que o trigo e o joio, eles representam duas classes de pessoas dentro da igreja. O trigo representa os filhos de Deus, os crentes convertidos. O joio representa o cristão formal. Às vezes alguém que está dentro da igreja, mas não tem relacionamento com Jesus Cristo. Às vezes alguém que está na igreja, mas é um problema para a igreja. Esse é o joio. E eles estão aí, dentro da igreja. Você percebeu que em dado momento da parábola, quando os servos percebem o crescimento do joio, eles dizem para o seu senhor assim: o senhor não colocou, não semeou a boa semente? Não deveria ter apenas trigo? Como que o joio surgiu? E o senhor da parábola diz assim: um inimigo fez isso. Quem é esse inimigo da parábola? É o próprio Satanás.
É Ele quem semeia a má semente. É Ele quem, às vezes, planta alguém dentro da igreja para atrapalhar a vida espiritual da mesma. É Ele quem trabalha para que as conversões não aconteçam e para que o joio cresça misturado com o trigo. Ao ouvir isto, os servos, os empregados, disseram para o seu senhor assim: então, o que o senhor deseja? Vamos lá arrancar o joio? E o Senhor diz: não arranquem o joio, porque nós corremos o risco de arrancar o trigo junto com o joio. Mas deixai-os crescerem ambos, até a ceifa. E na ceifa nós separaremos um do outro. Vamos pegar o joio e colocar fogo, e vamos pegar o trigo e colocar no celeiro. Qual é o ensino da parábola nesse ponto? O ensino é que eu e você não podemos fazer juízo sobre as pessoas. É verdade que a igreja, ela lida de forma administrativa, de forma disciplinar, com aqueles que erram publicamente. E quando alguém, membro da igreja, membro do corpo de Cristo, comete algum pecado público que traz opróbrio à comunidade, a igreja lida com esse membro com disciplinas e, se necessário for, até chega ao desligamento da igreja. E isso está certo. Nós somos orientados na Bíblia a fazê-lo. Agora, a advertência da parábola é que nós não podemos julgar aquilo que não é tornado público. Não está na nossa competência fazer a diferença na igreja entre o trigo e o joio, tentar classificar as pessoas, tentar separá-las. Por quê? Bom, eu queria lembrar a você uma história da palavra de Deus lá de 1 Samuel, capítulo 16. E lá em 1 Samuel, capítulo 16, eu tenho aqui o texto comigo, no versículo 7, há um texto muito interessante. O contexto de 1 Samuel 16 é a escolha de um rei para a nação de Israel. E aqui você tem o profeta Samuel, que vai até a casa de Jessé, porque um dos filhos de Jessé deveria ser o próximo rei de Israel. E então Jessé faz passar perante o profeta seus filhos. E em dado momento, o Senhor dirige a palavra a Jessé. E olha o que diz aqui 1 Samuel 16, verso 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Qual é o ensino aqui? Nós podemos ver apenas o exterior e o nosso juízo, às vezes, é apenas aparente, pelas aparências. Mas a palavra de Deus ensina de que Ele vê o coração. É por isso que o Senhor não falha em seus juízos. Então, não nos compete dizer na igreja ou dizer dentro da igreja quem é o trigo e quem é o joio. Como tratar, então, a todos na igreja? O exemplo mais claro que nós temos é do próprio Cristo, é do próprio Deus. Você está lembrado de que Lúcifer um dia foi um anjo de luz no céu? Se você for lá para os profetas Isaías e Ezequiel, você vai encontrar uma clara descrição a respeito de quem era Lúcifer. Ele era um anjo criado por Deus, ele estava na presença do Senhor, mas de uma forma inexplicável e ilógica, o mal surgiu no coração desse anjo. E ele então desejou ser maior do que o próprio Deus. Desejou construir o seu trono acima das mais altas estrelas e ser semelhante ao Altíssimo. Assim surgiu o mal em nosso universo. E eu tenho certeza de que você que conhece essa história, em algum momento você já se perguntou: por que é que Deus não destruiu Lúcifer assim que ele se rebelou? É muito simples.
Porque se esse anjo que se colocou contra o governo de Deus tivesse sido destruído naquele exato momento, poderia parar no universo uma dúvida. Será que esse anjo estava certo nas suas acusações? Mas nós nunca saberemos, porque agora ele está destruído. Então Deus teve que permitir, ou quis permitir, que o mal amadurecesse e que ficasse patente para todo o universo o verdadeiro caráter de Lúcifer e as consequências daquele que abraça a maldade. No ministério de Cristo, nós temos um outro claro exemplo disso. Ali estava Judas, aquele que viria a trair seu Senhor, a vendê-lo por 30 moedas de prata. Mas como Cristo tratou a Judas? Cristo o tratou como tratou aos outros 11 discípulos. Cristo sempre foi amoroso com ele, sempre foi atencioso. Cristo fez por Judas tudo aquilo que ele fez pelos outros, porque Cristo tinha a esperança de que ele mudasse de atitude. E o que finalmente aconteceu? Judas não se rendeu ao amor de Cristo, à influência do Espírito Santo, e finalmente Judas acabou tomando um caminho sem volta, o que levou ao suicídio e à perdição. Mas você percebe que em momento algum Jesus vai dizer para todos o verdadeiro caráter de Judas? Assim Cristo nos deixa um exemplo maravilhoso. Devemos tratar todos na igreja com amor, com presteza, com cuidado, não estando preocupados quem é trigo e quem é joio. Por quê? Porque na hora certa eles se revelarão. E segundo a palavra de Deus, quando é esta hora certa? É perto da colheita. Agora, você sabia que existem vários textos na Bíblia que falam a respeito dessa colheita? Nessa parábola está dito que quando chegar a hora da colheita, vai ser separado o trigo do joio. E quando é esta hora da colheita? A hora da colheita é quando Jesus voltar. A volta de Cristo será a colheita. E eu queria partilhar com vocês hoje um texto do livro do Apocalipse. E lá no capítulo 14 de Apocalipse, eu queria ler com vocês 2 versos. O verso 14 e o verso 15. Pegou sua Bíblia aí? Apocalipse 14, versos 14 e 15. Olha o que o texto diz, preste atenção. Apocalipse 14, 14. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Verso 15. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se acha assentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Você percebe que o Apocalipse, bem como os evangelhos, usa a linguagem de uma colheita para a volta de Jesus? Então, o trigo e o joio, eles representam os cristãos sinceros e os cristãos não convertidos. Os cristãos sinceros, eles possuem uma experiência com Deus. Os não convertidos estão na igreja, mas eles não conhecem Jesus Cristo. A sua religião é formal. Eles não se aprofundam nas coisas de Deus. A Escritura, que deveria ser o seu livro de cabeceira, o livro de contato diário, eles não estudam. Eles até estão dentro da igreja, mas eles nada conhecem sobre o Senhor da igreja. E chegará um momento em que o Senhor vai voltar. E ele tem uma foice, e ele vai ceifar a terra. O que significa ceifar a terra? Nas palavras de Cristo, nessa parábola, é separar o trigo do joio. Queimar o joio e colocar o trigo no celeiro. Recolher o trigo no celeiro quer dizer levar os salvos para viver eternamente com o Pai.
com Deus no céu. Então, amigos, a parábola de hoje, ela ensina para mim e para você de que nós vemos a aparência, Deus vê o coração. E Deus, que nunca falha em seus julgamentos, Ele está separando o trigo do joio. E esta obra vai ser concluída quando Jesus voltar a essa terra, porque Ele volta e, segundo o Apocalipse, Ele tem uma foice. Para quê? Para ceifar a terra. No discurso profético de Cristo, também, em Mateus 25, Jesus declara que quando Ele voltar, Ele vai colocar os cabritos de um lado e as ovelhas do outro. Um grupo de salvos e um grupo de perdidos. Você percebe que na Bíblia não existe um terceiro grupo? Aparecem apenas dois grupos? Por quê? Porque finalmente todo ser humano ele vai se salvar ou ele vai se perder. Será que eu estou pregando para alguém nessa noite que nunca se importou com a vida religiosa? Talvez você chegou no Novo Tempo agora, por acaso? Você estava aí passando os canais e de repente se deparou com esse programa. Talvez seja a primeira vez que você esteja assistindo a Novo Tempo. E eu queria que você soubesse de uma verdade que a Bíblia nos ensina. Todo ser humano, um dia ou ele será salvo ou ele será condenado. Os salvos receberão a vida eterna, irão para o céu, gozar de toda a bênção que Deus preparou, de todos os privilégios de que Deus está preparando para os salvos há milênios. E os ímpios serão destruídos pelo fogo. Veja como é interessante a parábola contada por Cristo. Ele disse que o trigo seria reunido e que o joio seria queimado. E quando nós vamos aqui para a palavra de Deus, para Apocalipse capítulo 20, é exatamente esta cena que nós encontramos no Apocalipse. Olha o que diz o Apocalipse a respeito da destruição dos ímpios no final de toda a história humana. Apocalipse capítulo 20, versículo 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Aí o Apocalipse diz assim: desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Amigos queridos, eu e você só temos dois destinos. Ou seremos salvos para a vida eterna, ou seremos condenados para a destruição pelo fogo. Agora, esse destino tem que ser decidido hoje. É hoje que nós estamos tomando as decisões, dando os passos que nos levarão para um lado ou para o outro. E você não pode ficar em cima do muro. Sabe por quê? Porque não existe na Bíblia um terceiro grupo. Preste muita atenção. Não importa quem você seja, não importa a sua religião, não importa a sua cor, não importa a sua idade, não importa quem você é. Um dia você vai ser salvo ou você vai ser condenado. Ou você é trigo ou você é joio. Não existe na Bíblia um terceiro grupo. Agora vem uma pergunta direta. Quem é você? Você é o trigo ou você é joio? Nós, seres humanos, não temos a habilidade de fazer essa distinção. E nem temos que pretender isso, porque a parábola nos ensina de que só Deus vê o coração e só Ele pode separar quando chegar a hora. Agora, quem é você? Você é trigo ou você é joio? Eu não sei. Mas se você quiser ser trigo, a palavra de Deus tem um conselho especial para você hoje. Amigos, você nunca vai encontrar por aí um pé de manga que produza outro fruto que não seja a manga. Um pé de laranja que produza outro fruto que não seja a laranja. Cada árvore dá o fruto segundo a sua espécie. Ser trigo é produzir na vida os frutos do verdadeiro cristianismo. E como é que nós podemos ser trigo? Ficando perto daquele que é o Senhor de nossas vidas. Ficando perto de Jesus, aprendendo com Ele, recebendo dele a graça e o poder para uma vida de vitória.
eu queria convidar você hoje a uma reflexão. Será que você está com a sua vida nas mãos de Cristo? Jesus tem estado perto de você? Jesus que lê os corações, Jesus que sabe tudo de nossa vida. Você tem conversado com Ele? Você tem aberto o seu coração para Ele? Ele é um amigo seu? Por isso eu queria nessa noite convidar você para um momento muito especial. Eu e você precisamos, pela graça de Cristo, alcançarmos em nossa vida uma experiência real com Ele. E isso só pode ser alcançado quando há uma completa entrega do nosso ser. Quando nos entregamos a Cristo, tomamos também a decisão de gastarmos tempo com esse livro, com a Sua Palavra, todos os dias. E todas as vezes que eu paro para ler esse livro, eu estou ouvindo a voz de Deus. Não espere por revelações na igreja. Não espere por manifestações sobrenaturais na igreja. A revelação do Pai já está aqui. E através desse livro, Ele fala comigo e com você. E quando nós oramos, nós estamos falando com Ele. E é entretendo comunhão com Deus que nós podemos ser verdadeiros trigos dentro da Igreja de Cristo. O apelo meu para você hoje é que você abra o seu coração a Cristo completamente, que você entregue sua vida a Ele, que você busque servi-lo em espírito e em verdade, para que dia a dia nós cresçamos nele, para que dia a dia nós possamos produzir os frutos que Ele espera que nós produzamos. Por isso, amigo, eu quero convidar você agora a fazermos uma oração de entrega, para que Cristo cuide de todos nós e nos ajude a ser trigo. Se você puder, feche os seus olhos comigo. Pai Santo, muito obrigado por esta parábola que nos ensina que há dois tipos de cristãos dentro da igreja, mas não está em nossa alçada, em nossa responsabilidade, o fazer essa distinção, mas confiar no Senhor, que na hora certa separará o trigo do joio. Por isso, Pai de amor, nos colocamos em Tuas mãos bondosas, suplicando que o Senhor nos aceite do jeito que estamos, para que um dia sejamos como o Senhor deseja. Cuide de cada amigo telespectador que está agora orando comigo. Abençoe sua vida, abençoe sua família e que nós possamos dia a dia buscarmos caminhar ao Teu lado. Em nome de Cristo nós te oramos, hoje e sempre. Amém.